Vocês estão falando que o Nicolas é traidor da direita. Quando eu aproximei do Bolsonaro, quem me trouxe pra perto do Bolsonaro e quem mudou muitas coisas que eu pensava a respeito do Bolsonaro foi o Nicolas. Como é que agora eu vou acreditar que o Nicolas é um traidor da direita? Isso é mentira. É flagrantemente mentira. Eu já vejo a molecada mais nova muito mais aberta para isso. Meu ponto é o domínio. É esse domínio. E aonde o MBL está tentando agir de maneira inteligente. O MBL vai pegar quem? Vai pegar os filhos dos bolsonaristas. O único cara que vai mudar esse game é o Nicolas. Garanto isso aqui. Os velhos vão passar. A molecada nova tá ouvindo o pessoal do MBL. Isso aí eu já fiz essa leitura aqui. E tu pode ter certeza, a molecada é tudo nova que segue eles. Agora, eu posso falar uma coisa? O Nicolas muda esse game. Posso falar uma coisa? Pode falar. Eu já convivi, eu estive nos dois campos. Tá. Eu já estive no MBL, eu comecei lá. Sim. E hoje eu estou próximo do Bolsonaro. Sim. O autoritarismo dentro do MBL era muito maior. Eu sei que é. Muito maior. Opa, eu sei. Lá não existe margem para divergência. Só que eles, é o que eu te expliquei. O Brasil deve ter 2, 3, 4 partidos no máximo, reais. Eles são desses. Eu concordo com você. Eu acho isso errado. Eu acho isso perigoso. Irmão, perigo não é errado, perigoso. Esse é o ponto. É um negócio Perigoso. sectário. Se algum membro do MBL fala, pô, o Renan tá indo mal na pesquisa, não quero que ele seja o candidato, o que vai acontecer com essa pessoa? Com certeza. Ela é expulsa. Concordo com você. Ele é expulsa. Ou seja... Na direita bolsonarista que é tão criticada, existe debate. Só que aí... Acalorado, mas é debate. Só que aí tem um Eduardo falando, Nicolas, você tem amnésia, eu não sei o que está acontecendo com ela. A Michelle tem amnésia e um Carlos dizendo assim, ela tá viajando como se estivesse dançando em cima do túmulo do Bolsonaro em troca de verdinha. Porra, peraí, bicho. Não, ali é errado mesmo. Concorda? Ela tá servindo a marmita lá do Bolsonaro, como é que você vai falar isso? Acho que nem ele concorda com isso. Aí, Mas pra gente matar. Aí também tem uma questão que é assim, briga de família. Eu prefiro não me meter nas brigas de família deles, entendeu? Aí eu já tenho os meus problemas pessoais. Pra gente matar. Eu quero acreditar no Flávio Bolsonaro. Mas tem outra coisa também que eu queria falar, só pra concluir aqui. Você falou do MBL, de ter jovens ouvindo MBL. Isso. Tem um obstáculo no caminho deles. Fala. E é por isso que eles atacam esse obstáculo. Nicolas Ferreira. É o que eu falei. Eu também. Obviamente que muito menor do que o Nicolas, também. Mas também sou Não, você vai ser. Você, conforme crescer, você vai ser. Sim. O Nicolas é o obstáculo do MBL. Isso, sabe o que isso me prova? E o Arthur vai vir aqui. Eu vou perguntar pra ele, que ele veja, acho que já vou perguntar. Isso só me prova que é o que? Projeto de poder. Sim. Porque se fosse projeto de Brasil, tava todo mundo buscando o 95% de concordância ao invés de ficar na picuinha dos 5%. Porque é projeto de Brasil, é altruísta. Sim. Eu não acredito, cara. Sim, posso falar? Eu não fico. Você pode ver no meu histórico, desde que eu saí não tem ataque pessoal contra eles, nunca. Sempre eu fiz ataque assim, posicionamento público deles, que eu acho que está errado e que eu não acho. E eu sempre mantive essa lealdade porque eu acho que é o certo. Lealdade em termos de ter hombridade, né? Sim. Mas eu sempre mostrei o que eu discordo deles, etc. Agora, recentemente, o que mais ficou escancarado para mim aí, o projeto de poder deles, que o projeto de poder está acima do país, foi a marcha que o Nicolas organizou. Nós fomos para Brasília, etc. Sim. Pô, as pautas, eles mentiram que o Nicolas não estava tentando tirar o foco da CPMI. A pauta era a CPMI do INSS, a pauta era a CPMI do Banco Master. Aí os caras falam que ele estava tentando tirar o foco. Isso é mentira, isso é desonestidade intelectual. Eu falei aqui com os caras, com as meninas. Essa foi uma parte importante do programa. Eu falei que se fosse apenas trazer coragem de volta ao povo, ir pra rua, porque o povo estava sem ter coragem há 3 anos, já teria valido a pena. E valeu. Mas sabe por que eles criticaram? Porque eles tinham feito a manifestação deles, que era pequena. O Nicolas tem muito mais capacidade de mobilização. Isso é indiscutível, pô. E engoliu a pauta deles. Lógico. Agora, pensa, se você está pensando, realmente você quer que as pessoas da CPI, do envolvimento no escândalo do Banco Master sejam investigadas, e um cara mais forte que você está levantando essa pauta, você tem que apoiar esse cara. Lógico. Só que quando você tem um projeto pessoal de poder, você não pode apoiar ele, você precisa atacar ele. Isso. Você precisa mandar ele tomar naquele lugar no meio de uma manifestação supostamente de direita. Isso. Então, é aí que está o problema. Essa incongruência... E ao mesmo tempo, apontar o dedo pra todo mundo como se todo mundo fosse incoerente, enquanto os próprios... Eles estão sendo. Exatamente. Por quê? Porque ele fala que o Bolsonaro é poder por poder e eles, aparentemente, são poder por poder. Exatamente. Por que o Bolsonaro aceitou as ordens ilegais do STF? Cara, primeiro que eu acho que existe um limite... Não te decepcionou? O quê? Não decepcionou você? Fala a verdade. Quando o STF chega e fala, ramagem não pode, o que ele tinha que ter feito? Acho que eu... Não vou obedecer a ordem de vocês. Da posição, vamos deixar claro, da posição confortável que eu estou de não ser o presidente com todas as sanções... Tá tudo bem. Eu gostaria que tivesse peitado.
Isso não mudou, porque não foi só uma vez, foram várias seguidas Sim. que ele topou Sim. de ordens ilegais. Entrou a primeira, entrou todas. A pergunta, não trouxe uma decepção real? Posso falar? Pode falar. O problema é, Bolsonaro, ele foi mais democrático do que todo mundo imaginava, dizia que ele era. Mas como é que ele pode ser democrático quando estão agindo Sim, não, é exatamente contra isso. a democracia? Exatamente ele não isso. foi democrático. O Bolsonaro... Não, irmão, ele não foi democrático. Eu sei o que você tá falando. Não, mas ele jogou dentro das prerrogativas dele o tempo inteiro. Ouve o que eu tô falando. Eu não quero ser... Eu entendi o que você falou. Mas ele não foi democrático. Porque ele aceitou agir em contra a democracia. Se ele fosse democrático, ele teria mandado todo mundo calar a boca ali. E não aceitado. Você entendeu meu Não, é ponto? o que eu falei pra você. Da posição que eu estou, de conforto, obviamente, eu não vivi as tensões que o Bolsonaro viveu. Eu não tive que lidar com o Congresso pressionando ele, a imprensa detonando ele e o STF contra ele. Eu não tive que lidar com isso. Da posição de conforto, eu preferia mais enfrentamento. Só que é fácil pra eu falar, entendeu? É fácil pra nós falarmos disso. Sabe o que é, Lucas? Ele chegou o tempo todo falando, eu jogo nas 4 linhas da Constituição. É mentira. Tu só pode jogar se o game está sendo jogado nas 4 linhas. É isso, eu concordo. Mas o game não estava sendo jogado. Ele jogou, ele aceitou. Ele tentou jogar nas 4 linhas e os caras jogaram fora. Só que ele aceitou o adversário jogar contra as regras. E quando ele permite, no mínimo, ele está sendo omisso. Quando ele peitou... Entendeu? Quando ele peitou, que teve até aquele discurso dele, famoso, Mas no etc. dia seguinte ele abaixou as calças, porra. Mas por quê? Porque todo mundo, imprensa, Centrão e o Supremo se uniram pra derrubar ele. Então, assim, é fácil eu falar. Cai de cabeça erguida, É bicho. fácil eu não, falar. Desculpa, meu irmão, eu caio de cabeça erguida. Mas eu não escrevo uma cartinha Eu entendo o que você tá falando. É o que eu gostaria também, mas é fácil pra eu falar. Não, então tá bom. É o que... Mas é o que eu quero ouvir isso, bicho. Então, eu quero só ouvir verdade. Sim. Não se trata de ser fácil da gente Eu falar, gostaria. Lucas. Se trata assim. Você se conhece, você tem princípios. Eu quero... Meu irmão, podem falar o que quiser de mim. Eu tenho a minha consciência do que é verdade. Sim. Eu caio morto, eu caio de cabeça erguida, eu saio, eu peço pra sair, porque não tem o que ser feito. Mas eu mantenho o meu princípio e coerência com a verdade. Porra, desculpa, o Bolsonaro errou para um caralho. Quando? Quando se omitiu ou quando se acovardou. Que ter pego aquilo ali e falar, não, ali... Posso Só falar? que aí vem a pergunta, pra eu encerrar. Esse é um negócio que eu acho que você vai gostar, até de ouvir. Vai. Quando eu aproximei do Bolsonaro, tá, o segundo turno, cara. Ali, eu acho que também é outro ponto ali que foi o grande divisor de águas entre eu e a galera do MBL, etc. Eu falei, cara, eu surgi lutando contra o PT. Não adianta você falar pra mim que os dois são iguais. Eles não são iguais. Não são iguais. Alguma diferença tem, entendeu? Perfeito. Por que você acredita que o Flávio Bolsonaro não vai voltar a se acovardar como ele se acovardou quando deveria ter voltado a favor da CPI da Lava Toga? Cara, primeiro que o cálculo ali da CPI não é que o Bolsonaro era contra a CPI. É que naquele momento ele estava totalmente pressionado. Então é isso que... Pressionado com quem? O próprio Supremo e o próprio Congresso. Ele não tinha o Congresso. Ótimo, vamos investigar. Ele não tinha o Congresso. Ele está pressionado Posso pelo falar qual que Supremo. foi o erro? Vamos investigar. Eu posso falar qual que foi o erro, de fato? E que eu sempre falo que eu acho que foi o maior erro. Não tem como dizer que não existem erros em governo. Todo governo vai ter erro e vai ter acertos. O Bolsonaro tem muitos acertos, vai ter muitos erros. Sim. E o erro principal. Na campanha, a promessa era a seguinte: não vamos aliar ao centro. Bolsonaro entra. Aí ele não se alia ao centro. Quando ele entrou, o preço que era para você ter o centro com você era baixo, porque ele estava em alta. Sim. E o centro precisando dele. Sim. Ele foi enfraquecido. Quando ele estava fraco, ele precisou se aliar ao centro. Aí com o preço mais alto. Tá. Entendeu? Ele teve que dar mais espaço pros caras. Mas tu esquece... Esse foi o erro. Só que não esquece do lance das rachadinhas que tava minando o Flávio. E aí vem aquelas conversas de bastidor, do tipo, vamos arquivar tudo, mas também não vamos fazer a CPI da Lava Toga. Não, mas aí tem um pouco de mentira. Tudo bem, eu não tô nem trazendo isso como uma verdade. Essa questão das rachadinhas do Flávio, elas se encerraram, das supostas rachadinhas do Flávio, se encerraram em primeira instância. Não chegou lá em cima. É mentira. Essa é a construção que eles fazem de que houve uma negociação para privilegiar o Flávio. É mentira. Só que tu concorda comigo? Aquele momento ali era interessante pro Brasil ter CPI da Lava Toga. Era. E ele votou contra. E ele justifica até hoje. Eu juro que eu gostaria muito de ouvir o Flávio dizendo, eu errei. Mas ele não diz isso. E o Flávio, ele tem uma questão agora. O pai dele tá preso. Eu tenho certeza que se existe uma motivação pro Flávio não retroceder, é o pai dele. Tu acha que o pai dele é mais importante que o próprio nome dele? Que o do Flávio? Com certeza. Se o Flávio... Olha a pergunta que eu te fiz. Eu vou fazer ela de novo. Tu acha que pro Flávio, o nome do pai dele, o pai dele, é mais importante do que o próprio nome dele? Tu falou que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não.
Eu acho que é. Se fosse, ele teria pedido pra sair logo lá no começo. E foda-se, pai, governa isso aqui. Se eu tô Mas sendo... não tava no governo, né? Não. Ele era eleito lá. Se eu tô sendo um entrave na tua vida, eu não vou ser mais. Ninguém vai ter desculpa pra poder te atacar mais aqui. Eu tô saindo. Eu renuncio o meu mandato, eu volto daqui a 4 anos. Mas não aí tem problema. Aí eu posso te falar? Aí tem muito de boato e muito de coisa que não é verdade. Eu não tô falando de ser culpado. Sim, sim, Eu tô beleza. falando que meu pai tá sendo atacado e mil... Entendi. Ele poderia se afastar pra blindar o pai dele. Acabou. Mas talvez isso aí... É que tá. Hoje em dia a gente faz essas críticas, mas daí talvez pudesse ser usado isso contra o próprio Jair, entendeu? Como? O cara sair pode ser um atestado, eu sou culpado mesmo. Não, ele vai chegar pro público e vai dizer, olha, estão querendo acabar com a vida do meu pai por minha causa. Só que eu amo o meu pai, eu amo esse país, eu quero que governe esse país de maneira justa. Eu tô saindo. Me investiguem! E posso falar outra coisa? Porra, ô Lucas, vamos lá, Lucas. E posso falar outra coisa? Eu não sei também, naquele momento, o que o Jair pediu dele, né? Eu sei que o Bolsonaro, nesse momento em que ele está, ele ia escolher aquele que ele mais confia. Lucas, faltou o filho dele olhar pro pai dele com honra e dizer, pai, tá tudo bem, pai. Eu vou me sacrificar pelo senhor. Porra, esse país só vai mudar quando essas coisas acontecerem, cara. Eu sei que você pensa igual a mim. Eu sei. Eu sei. Cara, eu sei que você não quer julgar aquele momento, eu te entendo. Exatamente. Mas você sabe que era isso que deveria ser feito. É fácil. Era isso ou não que deveria ter sido feito? Vamos ser sinceros, bicho. Pô, acho que pode ser. Pode ser. Mas o ponto é o seguinte... É só isso, velho. Eu acho que pode ser, mas o ponto é o seguinte. A única coisa que eu gosto de colocar sempre. Pra nós, hoje, na posição em que estamos, é confortável. É mais fácil a gente falar hoje, olhando pra trás, sem engenheiro de obra pronta, e falar, olha, isso estava errado. Mas na hora da tensão, com todos os problemas que o Bolsonaro enfrentou, nenhum outro presidente na história do país enfrentou tanta perseguição quanto o Bolsonaro. Pô, o Bolsonaro falava um A. Eu sei. Virava escândalo no Jornal Nacional, cara. sei. O Lula falou racismo, já fez um monte de merda. O filho dele tá envolvido no INSS. Era pra estar todo dia no Jornal Nacional a cara do Lula, pô. É verdade. E não tá. Então, assim, é fácil. É fácil. Até por isso que movimentos que estão surgindo aí na política, que querem um dia estar no protagonismo, é fácil eles atirarem pedra. Eles nunca governaram nada. A partir do momento que eles governarem, a primeira coisa, espero que não aconteça, mas caso eles consigam, vocês vão ver. Aí você não é mais pedra, você é vidraça. Quando você fala que é fácil, eu concordo contigo. Ser engenheiro é uma coisa que eu critico muito. Engenheiro de obra pronta, eu critico muito. Mas não é o que Mas eu entendo a sua crítica. Não, e eu acho que você é um cara sincero não é o que eu tô tentando... e que tá preocupado com o país, cara. E não é o que eu faço aqui. O que eu tento te chamar para essa olhar é o seguinte. As coisas só vão mudar quando a gente olhar para essa vida com verdade e estiver dispostos a viver o que tem que ser vivido ao preço que for. E com coragem, né, pô? É só isso. Sim. Eu sei que eu não sei o que aconteceu nos bastidores. Parece fácil. Não, mas ele deveria ter feito isso. Não, cara, eu tô falando que eu, em verdade, faria. Agora, Você entendeu meu ponto? É só isso. Eu não sou hipócrita, bicho. Posso só falar uma coisa aqui? Só para não ficar... Para as coisas ficarem planas aqui. Com relação... Eu falei aqui da briga, dos ataques que eu sofri, que o Nicolas sofreu mais do que eu, né? Eu fui uma ou duas pessoas que me atacaram. Eu nunca... Não tenho nada contra o Eduardo. Longe disso, pelo contrário. Quando ele foi para os Estados Unidos, conseguiu a Magnitsky, etc. O que eu fiz? Você pode procurar nas minhas redes. Fiz um discurso na Câmara, o discurso foi bem. Enaltecendo o que ele fez. Achei que foi importante o que ele fez, foi uma tentativa válida. Então, nada contra o Eduardo. A única coisa que eu fiz foi falar: o Nicolas não é um cara traidor. E eu não acho que ele é um traidor. Alvo deles, né, velho? O Nicolas não deve ser o nosso alvo. Exato. E o que eu peço aqui é o seguinte, cara. Nós precisamos estar unidos para eleger o Flávio. Atacar o Nicolas. Me atacar não vai ajudar, vai atrapalhar. Então é só isso, cara. Então eu não tenho nada contra, pelo contrário. Em nenhum momento, se alguém tá dizendo que eu me recusei a apoiar o Flávio, é mentira. Se alguém tá dizendo que o Nicolas não vai apoiar o Flávio, é mentira. Posso te falar uma coisa? É mentira. Posso te falar uma coisa? Eu garanto, de 100% dos bolsonaristas da direita, 80% preferem o Nicolas do que os filhos do Bolsonaro. 80% prefere o Nicolas do que o filho do Bolsonaro. Mas eu acho isso que dói nos filhos do Bolsonaro e na militância ao redor deles. Mas mano, vamos lá, porra. Mas eu acho que isso não é importante. Mano, para um cacete. Não, sabe por quê? Eu entendo o que você tá dizendo. Porque se eles tiverem projetos de poder familiar e pessoal, o Nicolas é a pedra do sapato deles. Mas hoje. eu tô falando, em termos de país, isso não deve ser importante. Não, lógico que não. Lógico que não, eu não tô nem aí. Se o cara gosta mais de Nicolas, mais de Eduardo, eu não tô nem aí. Seria como se o Nicolas chegasse lá? Eu tô aí, sabe por que eu tô ligando? Eu tô ligando porque tem pai e mãe de família que tá preso, com pena que nem traficante pega no nosso país. Perfeito. Eu tô ligando porque eu já convivi com parentes que tiveram, por exemplo, o Clezão. Sim. Que morreu na cadeia, cara.
É pra isso que eu tô ligando. E ninguém Eu tô fala mais ligando que o nada. Bolsonaro verdade. tá sendo torturado. Verdade. E ele precisa ser solto porque é injusta a prisão dele, cara. Sim. É pra isso que eu tô ligando. Eu tô ligando porque agora os caras acabaram de aumentar imposto. Pra você comprar um computador, você não consegue mais comprar um computador, cara, porque o governo aumentou o imposto. Eu tô ligando porque a dívida pública tá estourada. Eu tô ligando porque os escândalos de corrupção Você tá voltaram. totalmente certo. INSS, CPI do Banco Massa. Por isso, eu não vou cair em picuinha e briga interna da direita. Eu não vou cair. Você tá completamente eu quero coberto de que, ó, razão. eu quero o Bolsonaro solto. Isso. Eu quero o Flávio eleito e eu quero o Brasil recuperado. E o que eu precisar fazer pra isso, eu vou fazer da minha parte. Agora, eu não vou entrar em picuinha interna de gente que quer, de alguma forma, descredibilizar porque não consegue ganhar a eleição sem atacar. Sabe eu qual não é a vou. maior dificuldade de um mestre? Não do mestre verdadeiro. O mestre verdadeiro, ele ama quando o seu discípulo se torna mestre. Porque ele fala assim, cumpri o meu dever. Quando o mestre é falso, ele não quer que o discípulo se torne mestre. Ele quer um escravo debaixo dele. Esse é o problema dos políticos que estão no poder. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.